Mojubá, mojubarei meus mais velhos, Mojubá meus iguais, Mojubá meus mais novos. Mojubá, você que está me vendo, principalmente para agradecer pelo dia de hoje, que hoje é o dia do Senhor do Trovão. É o dia de Xangô, o dia de Oiá, minha mãe Oiá. E eu queria contar para vocês um depoimento sobre a minha experiência com este orixá, Xangô. Xangô é um orixá na minha vida que eu tenho muita gratidão por esse orixá. E eu acredito muito no poder desse orixá. É um orixá também que não só é da questão judicial, das questões da justiça. Aqui no Brasil a gente tem essa referência, que o orixá Xangô é o orixá da justiça, orixá das questões judiciais, mas Xangô ele tem muitas outras potencialidades e pode ser solicitado para muitas das coisas na vida. Mas é uma questão judicial que eu tive. Eu fui processada lá em 2000 e no início deste século, né? Injustamente, né? Por uma dívida que eu tinha pago há muitos anos. Uma década depois eu fui processada em cartório por uma empresa. E a minha sorte é que eu tinha um comprovante deste pagamento. Mas mesmo eu comprovando que tinha pago, esse processo foi rolando. E aí eu, conversando com meu finado pai Amnarenã, de Oxum, Olorum Xamilá, que eu não estou chamando, eu amo esse homem até hoje e sou muito grata pelo ensinamento que ele me deu. Ele me sugeriu fazer uma novena para Xangô. Você já ouviu falar em novena para Xangô? Pois bem, uma novena para Xangô é para uma coisa importante. É preciso também avaliar a necessidade e o objetivo dessa novena. São 12 amalás, 12 semanas de reverência a esse orixá para aquela finalidade. E aí ele me sugeriu fazer uma novena para Xangô, para que Xangô pudesse, que eu já tinha tentado de todas as formas, via advogado, judicialmente, o processo rolava na justiça, e era uma coisa que estava travada, porque a empresa era uma empresa falida, e não tinha como, tinha 1.600 pessoas na minha frente processando pelo mesmo fato. E aí era uma coisa muito difícil, e o meu nome ali surge, eu não sabia o que fazer. E aí, resumindo, ele me orientou a fazer essa novena para Xangô, que começa com o primeiro amalá, é tudo de um, né? É uma pedra que não pode ser pedra de encruzilhada, mas tem que ser uma pedra de cascalho, dessas de pedreira, uma pedra pequena. Então eu já separei 12 pedras, uma pedra para o primeiro amalá. Então é uma pedra, um orobô, o primeiro amalá é uma pedra, um amalá, uma caçá, uma folha da costa. Esse orobô é partido ao meio, tá? E aí também uma fruta, um acarajé. E aí, completou os 6 itens, eu rezo o primeiro amalá com um item, né? Uma qualidade desses 6 itens, um item de cada qualidade. Eu lembro que eu comecei esse amalá pedindo muito a Xangô. Não era a justiça que eu buscava, mas era a misericórdia. Por estar passando toda aquela tribulação, aquela dificuldade, meu nome enterrado, minhas questões jurídicas não conseguia fluir porque aquilo estava travando minha vida. E eu lembro que no 7º amalá, eu tive a notícia e a possibilidade de conseguir resolver a questão de uma maneira amigável, ou seja, conseguir ter o acesso à assessoria jurídica da empresa, da qual era desconhecida, pela qual entrou com esse processo, e fazer um acordo ali, abrindo mão do processo, dos danos morais que eu estava processando a empresa, e abrir mão disso e conseguir recuperar o meu nome, que foi a melhor escolha que eu fiz. Porque desde então, a partir daquele momento, eu me apaziguei com aquela questão judicial e meu nome voltou, tirou o bloqueio que tinha desse processo em cartório. Eu concluí
esta novena a Xangô com muita gratidão. O primeiro amalá é tudo com um item, no segundo amalá é com 2 itens de cada coisa. E vai multiplicando, a cada semana vai uma coisa, até dar 6 qualidades de itens. No 12º amalá são 12 itens, ou seja, 12 pedras, 12 orobôs, 12 acaçás, 12 acarajé, 12 frutas. É tudo com 12, porque no final vai dar 72 itens em cima desse amalá. Eu sugiro, e foi o que eu fiz, do primeiro ao sexto amalá, a gamela ela é um tamanho. Mas do 6º em diante são muitos itens, porque 6 já vão ser 6 qualidades de itens diferentes. 6 vezes 6, 36. Então a gamela precisa crescer, porque é um processo de expansão, de superação, de crescimento. Então você vai preparando. Eu fui preparando esse amalá e no 12º já era uma gamela grande, da qual era preparada ali com a farinha, o pirão, né, temperado, cozido, pode ser o temperão, pode ser a farinha, é opcional, pode ser com a farinha de mandioca, pode ser com a farinha de acaçá. E ali eu fiz com farinha de mandioca porque tinha um objetivo. E ali preparava, a única coisa que vai 12, do primeiro ao final, são os 12 quiabos que estão enfeitando esse amalá. Mas os itens internos sobre o amalá que irão, será uma unidade do primeiro até o 12º. E eu consegui resolver essa questão e eu fui muito grata e abençoada a Xangô. E agradecida a Xangô por tudo isso. Porque minha vida se transformou depois que resolvi essa questão. É tanto no aspecto comercial, a minha vida se abriu de uma forma que eu não esperava. O resultado foi melhor do que eu supunha. Foi muito maior do que eu desejei. E aí, passou-se o tempo. Quando foi agora em 2017, eu sofri uma paralisia facial. E essa paralisia facial, ela começa aqui e vem até a altura do seio. Então, essa face minha toda ficou torta para baixo. Eu não tinha o controle dessa parte do meu corpo. Adormecido, eu não sentia a face. Eu não conseguia falar direito. E quando fui ao médico, o médico me desenganou, dizendo que, de fato, a ciência não tem uma pesquisa assim, com eficácia para identificar o fenômeno da paralisia facial. É algo que a ciência ainda não encontrou uma origem ou uma solução para essa questão. E aí o médico falou, olha, você vai ter que aceitar e conviver com a paralisia, porque isso aí é algo que pode ser irreversível e você vai, pelo menos no aspecto que se encontra, vai ser impossível reverter esse quadro da sua face. Você vai ter que conviver com a face, um lado da face caído. Eu, naquele momento, eu lembrei de Xangô na hora. E eu falei pro médico, não é uma questão de aceitar ou não. Eu me amo o suficiente, eu me aceito o suficiente para conviver comigo, com o meu corpo, com qualquer deformidade, caso venha ocorrer, e vou aceitar, se for da vontade de orixá, na minha vida, passar por isso. Porém, o que eu percebo é que isso não é normal, é uma anomalia espiritual. E eu tenho certeza, doutor, que eu vou recuperar a minha face, que eu vou recuperar a minha normalidade. Porque eu fiquei 15 dias trancado dentro de casa com vergonha de sair. E quando as pessoas, primeiro dia que eu botei a cara no portão, as pessoas se impactaram. Nossa, o que aconteceu com você? Isso não era eu me olhar no espelho e me ver com a paralisia, ou não conseguir manipular a língua, porque eu perdi o movimento de metade da língua, foi metade do corpo, da face. Metade da língua, metade do nariz, eu não respirava, esse lado eu não tinha controle. Esse olho aqui, ele ficou aqui. E aí, quando o médico me desenganou, eu falei, olha, pode ter certeza, doutor, eu vou superar.
Eu tenho certeza, porque eu tenho Xangô na minha vida. Eu sei que isso foi uma bruxaria, eu tenho certeza. Não falei assim pro médico, mas dentro de mim eu tinha certeza que seria uma bruxaria. Não era coisa de Deus, não era coisa da minha... não estava prescrito no meu destino que eu ia vivenciar o resto da minha vida com a face, com uma deformidade daquela forma. E aí eu cheguei em casa, eu fui no pé de Xangô, eu falei, meu pai Xangô, eis aqui, me prostro diante de ti e te peço novamente, pela segunda vez, que seja restaurada a minha face. E eu inicio a partir da próxima semana, um amalá por semana, através de uma novena, para que o Senhor realmente me devolva o equilíbrio facial, a minha beleza, a minha alegria e principalmente a minha vaidade, porque Xangô é o orixá da justiça, mas o Xangô é o orixá da alegria, ele gosta de alegria, ele gosta de felicidade, ele gosta de alegria e da vaidade também. E aí Xangô, devolva a minha vaidade, devolva, porque minha face é tudo para mim nesse momento, na minha vida. E aí eu comecei a fazer essa novena com itens dos quais eu já falei aqui. No sexto amalá, no terceiro eu percebi modificação. No quarto eu percebi um pouco mais. Mas no sexto amalá eu já tinha recuperado, meu rosto foi voltando ao normal. E no sexto amalá, no sétimo amalá, eu já tinha o controle labial. No 12º amalá, já tinha recuperado toda a sensibilidade, embora ainda tinha, e tem até hoje, uma certa dormência, né? Nos lábios, em parte dos lábios e em algumas partes da face. Mas, quando eu retornei ao médico, que ele olhou para mim e ele não acreditou. Ele ficou pasmo com o retorno e o resultado da minha face. Nossa, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho um orixá na minha vida que se chama Xangô. E esse orixá me devolveu a minha autoestima, me devolveu a minha face, restabeleceu a minha face. Então eu digo, para qualquer situação que realmente seja mais que meio que impossível, não pode, pelo menos o meu pai, o finado Narina de Oxum, ele, olha, não faça isso assim simplesmente por diversão, tem que ser realmente por um motivo que seja plausível, que seja dentro daquele, né, o equilíbrio, o reequilíbrio da vida. E eu fiz essa novena e eu sou muito grata a Xangô por esse orixá ser presente na minha vida e em todos os momentos. E eu lembro que eu comecei esse amalá, não foi numa quarta-feira, foi num sábado. E todo sábado. A primeira experiência não foi numa quarta, foi na quinta-feira. Então era toda quinta-feira. Eu fui questionar, fui pro jogo, lógico, Xangô, eu tenho que esperar, posso começar na próxima quarta-feira, fazer esse amalá? E Xangô me trouxe essa resposta. Você precisa de mim hoje. Eu estou na sua vida todos os dias. Não é só na quarta-feira. Então no dia que você precisar de mim, onde quer que você esteja, e em qual dia da semana você me chame que lá estarei. Então Xangô é um orixá de todos os dias, como todos os demais orixás. Porque se a minha necessidade de invocar e de suplicar Xangô no dia de hoje, sendo uma segunda-feira, por exemplo, eu não posso esperar quarta-feira, porque Xangô só vai vir na quarta-feira. Não, Xangô está comigo todas as horas. Xangô está comigo em minha casa todos os dias. E é por isso que Xangô, nós temos um dia dedicado a Xangô, que é a quarta-feira, que é o dia de hoje. Mas Xangô pode responder na sua vida na quinta, na sexta, no sábado, em qualquer dia da semana. Basta recorrer a Ele com fé. E principalmente, eu aprendi uma coisa na trajetória da minha vida com o meu finado pai, que a gente não pede justiça, Xangô, a gente pede misericórdia. Porque nós vamos passar pelo clive.
da análise do merecimento, quando a gente pede determinada coisa a Xangô. 6 condena e 6 absolve. E a gente precisa estar com a consciência limpa daquilo que estamos pedindo a este orixá. A honestidade própria e o sentimento de que estamos com a consciência limpa num pedido de súplica a esse orixá, numa defesa, e essa novena ela pode ser feita para qualquer área da vida. Se for para a área amorosa, um dos itens pode ser, por exemplo, a folha da costa pode ser substituída por uma bola de feijão fradinho, bem amassada, bem cozida. Se for para uma área que busque apaziguamento, buscando paz em uma situação que está em guerra e precisa ser apaziguada, pode ser substituir um desses itens por uma bola de canjica ou por uma bola de arroz branco, bem cozido. Mas Xangô está disposto e pronto para nos ajudar em todas as áreas de nossa vida. Na próxima quarta-feira eu vou falar sobre Mãe Oiá, essa grande mulher que é tão presente em minha vida e que só estou viva hoje graças ao acolhimento deste orixá. Que Xangô nos abençoe pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã e todos os dias de nossa vida. Porque o que Xangô já fez na minha vida para me manter de pé, para me defender da maldade do ser humano, dos perigos da noite, dos riscos e da violência da sociedade. Se eu for contar, vai ser horas de depoimento. Mas esse vídeo é longo e que Xangô nos abençoe pelo dia de hoje. Oba caô, oba caô. O cabecilê, o baricolê, o baxere, o balijé, xere, alado, pomboxê, o bidicu, a xecaô. O cabecilê, cabecilê. Quando eu comecei a rezar esse amalá da paralisia facial, eu não conseguia pronunciar a reza. Eu não conseguia pronunciar as palavras. E eu lembro que conforme eu fui rezando o amalá, a cada semana eu conseguia pronunciar essa reza. E pronunciar a reza do amalá. E quando eu concluí o amalá, o 12º, eu já conseguia me expressar como eu estou me expressando hoje. O Bani Chacaô cabecilê, Xangô é vida, Xangô é vitória, Xangô é justiça. Mas Xangô é mais ainda misericórdia na minha, na sua e na nossa. Axé!